Fala família, sou o Lucas Guedil, seja muito bem-vindo ao canal Fundamentos. Nós estamos aqui para mais uma quinta-feira, mais um devocional, desse projeto que nasceu no coração de Deus, através do meu irmão Felipe, que me chamou para cooperar com essa obra. Nós estamos aqui juntos, mais uma vez, declarando a palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Para você que ainda não conhece esse projeto, nos vídeos aí anteriores você vai ver, nos vídeos ao vivo, a gente tem um podcast todo sábado. Agora, toda quinta-feira, já é o quarto, já a gente tem um devocional, onde eu, Felipe e mais pessoas vão vir ministrar uma palavra aqui de Deus para o seu coração. Tá? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, para que mais vidas possam ser alcançadas através desse ministério, tá? Vamos agora para a vinheta, produção, e logo depois nós vamos para a palavra do Senhor. Amém? Rodada a vinheta, pessoal, vamos para a palavra. Hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o texto básico que nós vamos usar como norte, para nortear a gente e estruturar tudo ele, está em Êxodo 32. Lá em Êxodo 32 fala sobre o bezerro de ouro. Talvez você pode conhecer já essa passagem. Mas antes da gente chegar o que eu quero falar, o que o Senhor ministrou no meu coração nessa passagem, nós temos que contextualizar e estruturar isso até chegar em Êxodo 32. Vamos começar contando a história de Moisés. Moisés nasce numa época no Egito, onde o povo de Israel já estão 430 anos lá em um cativeiro, preso, os hebreus. E Moisés nasce e há um decreto do faraó. O faraó vê que aquele povo está se multiplicando muito. E ele fala, cara, mata todo homem que nascer, para as parteiras. Só que as parteiras não fazem isso. E quando Moisés nasce, sua mãe, Joquebede, vê formosura no menino e esconde ele por 3 meses. Porque ele esconde Moisés por 3 meses, ela solta ele no rio, e a filha de Faraó pega Moisés e começa a criar Moisés dentro do palácio. E Moisés, então, apesar de ser hebreu, israelita, ele é criado dentro do palácio, ele é criado como um príncipe no Egito. E um príncipe no Egito, ele não sabe o que é ser contrariado. Ele não sabe o que é sofrer uma injustiça. Porque ele é príncipe, ele tem todo o direito ali no Egito. Lógico, não acima do faraó, mas ele é criado como príncipe. Então é importante vocês entenderem isso, a mentalidade qual Moisés tinha e qual ele foi criado. Numa monarquia, né? E aí aos 40 anos, Moisés decide visitar os seus irmãos. E no que ele vai visitar os seus irmãos, ele olha uma injustiça acontecendo. Um egípcio assolando seu irmão israelita. E ele se ira com aquela injustiça e ele mata esse egípcio. Ele mata esse egípcio, esconde o corpo e volta para o Egito. E aí depois ele volta de novo para os irmãos dele e vê agora 2 irmãos contendendo um contra o outro. E ele tenta apartar, e vocês são irmãos. Por que vocês contendem? Né? Já não tem os egípcios para assolar vocês? Prestem atenção. E aí ele exorta eles e fala, cara, quem te botou como líder? Quem é você para falar alguma coisa? Acaso vai fazer com nós o que você fez com o egípcio? E aí Moisés teme, ele fala, cara, já descobriram tudo. Já sabem, o faraó vai me matar, vai acontecer alguma coisa. E ele foge para Midian, ele foge para o deserto. Porque ele foge para esse deserto, nesse deserto ele encontra uma mulher, na verdade, várias mulheres que estão pastoreando, e ele ajuda essas mulheres. Aí ele conhece Jetro, ele casa com a filha de Jetro. E depois que ele casa com a filha de Jetro, ele tem filho, ele tem 2 filhos com a filha de Jetro. E passa-se 40 anos de Moisés longe do Egito já vivendo a vida dele no deserto, em Midian. E no que passa esse tempo, ele está uma hora pastoreando e ele vê uma sarça queimando. Só que essa sarça, ela tem algo diferente, ela queima, mas ela não se consome. E aquilo chama a atenção dele. E ele se achega a essa sarça. E ali o Senhor começa a ministrar a vontade de Deus para a vida de Moisés. Começa a dar um propósito para a vida de Moisés. Fala, Moisés, volta para o Egito. Volta para o Egito que eu tenho um propósito para você. Você tem que libertar o meu povo do Egito. Você tem que conduzir eles à terra prometida. A herança que eu fiz desde Abraão, Isaac e Jacó. Conduze eles, Moisés, porque é isso que eu tenho para você. E Moisés começa a argumentar com Deus, fala para Deus das dificuldades dele. Eu sou um homem pesado de fala. Como que o povo vai acreditar em mim? O faraó vai me matar. Aí Deus começa a falar, cara, eu vou ser contigo. Como, Deus? Quem que eu vou falar que me enviou? Falar o que eu sou te enviou. Esse é o meu nome, eu sou. E fala para ele, coloca a mão dentro do seu cajado, ou dentro da sua túnica, a mão fica leprosa, e aí depois você coloca de novo. Como Deus começa a dar sinais para ele manifestar. Deus começa a dar poder para Moisés.
Deus olha para Moisés e fala, Moisés, eu vou te dar poder para você manifestar naquele lugar, para que de fato eles vejam que eu estou com você. Joga o seu cajado no chão, joga o seu cajado na areia. Moisés joga o cajado e vira uma cobra. Fala, agora pega a cobra pelo rabo, e a cobra vai e vira o cajado dele de novo. Então Moisés começou a ver o poder de Deus manifesto ali, ó. Desde aquela sarça queimando, Deus ministrando no coração dele. E Moisés crê de fato na palavra e volta. E quando Moisés volta para esse Egito, Moisés começa a ser levantado como uma autoridade poderosa no meio do povo. Moisés é levantado com prodígios, sinais e maravilhas naquele lugar. Deus usa ele para mandar as 10 pragas no Egito, desde rãs, piolhos, moscas, água se tornar em sangue, trevas, úlceras nas pessoas, matando os gados, desde a última até a morte do primogênito, de todos, a não ser daqueles israelitas que celebraram a primeira Páscoa naquele lugar e passaram sangue sobre a sua porta. E aí o anjo da morte livrou eles. Então Moisés, ele é alguém que ele começa a entender de prodígios, sinais, maravilha e autoridade de Deus. Ele começa a ser usado nessa área. E ele tira esse povo do Egito, está de frente para o mar. Deus usa ele para abrir o mar, fala, mande o povo que marche. Ele estende o cajado, o mar se abre no meio, o povo passa, o mar se fecha de novo. E aí os egípcios que estão perseguindo eles morrem. E Moisés, nesse deserto, cara, ele é usado de maneira tremenda. Eu não sei você, mas quando eu leio essas histórias, eu falo, cara, Deus, que coisa louca, cara. Eu queria estar lá para ver tudo isso. Porque são histórias tremendas, assim, que você, cara, o mar abrindo no meio, maná caindo do céu, codorna caindo do céu, uma nuvem durante o dia para eles caminharem na sombra, uma coluna de fogo durante a noite para eles caminharem aquecidos, porque no deserto é muito frio. Então, e Moisés é o intermediador para com esse povo. Então o povo devia olhar para Moisés e falar, cara, Moisés é o cara. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. E aí Moisés conduz esse povo. Chega em determinado momento, Moisés sobe ao monte para pegar as tábuas dos mandamentos do Senhor, para que o povo se santifique e conheça a Deus, para que de fato eles tenham ordenanças do que eles têm que fazer para viver de fato para esse Deus que Moisés está manifestando para eles. E aí nós chegamos na parte onde eles fundem um bezerro de ouro. Moisés está no monte e no versículo 1 de capítulo 32 de Êxodo diz assim: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que nos conduzam, quando a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos que lhe sucedeu. E aqui nós entramos numa parte crucial da história de Moisés. Aqui Moisés começa a manifestar algo que ele não é sobre o poder de Deus através dele, mas é o poder de Deus nele, na transformação que Deus fez nele. Porque se você lembra lá atrás, Moisés, na primeira injustiça que a Bíblia fala que ele sofreu, quando ele viu uma injustiça, nem ele sofreu, ele viu o irmão dele sofrendo, ele lançou para fora um assassino dentro dele. Ele lançou para fora alguém que pegou uma espada e matou, e fez justiça com as próprias mãos. E ele está nesse mesmo lugar agora, onde ele foi injustiçado pelo povo. O povo qual ele se dedicou, qual ele renunciou à casa dele. Moisés já era 40 anos vivendo longe do Egito, ele já tinha casa, ele já tinha família, já estava estruturado. Ele renunciou primeiro estar no Egito, ele renunciou depois estar com a família dele. Ele se moveu para conduzir esse povo. E esse povo, no momento de ingratidão para com Moisés, fala que a gente não sabe o que aconteceu com ele. E se esquecem de Moisés. E Arão, seu irmão, que foi levantado também junto com ele orquestra tudo isso. Ele pega os pingentes de ouro do povo, fala, eu vou fazer para vocês o seu Deus. E ele cria um bezerro de ouro. No que ele cria esse bezerro de ouro, no versículo 7, no versículo 32, o Senhor, quando está no monte com Moisés ainda, e quando o povo faz tudo isso, o Senhor fala para Moisés assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizesse subir ao Egito se corrompeu. E aqui vale lembrar que Deus fala para ele, o teu povo. Moisés fala, o povo não é meu, o povo é seu. E ele fala, Moisés, eu vou matar todos, e através de você, eu vou fazer uma nação. Ele falou, Senhor, mas o que o povo vai dizer? O que os egípcios vão dizer? Que você foi forte para tirar eles do Egito, mas que permitiu para que eles morressem no deserto? Perdoa esse povo. Tem compaixão deles, tem misericórdia deles. E aqui é o ponto-chave de Moisés. Moisés aqui está mostrando que, de fato, ele não era só alguém que era usado no poder de Deus, nas maravilhas, nos sinais, nos prodígios, como muitas das vezes hoje a nossa geração quer ser usada. Se eu falar para você, ei, Deus vai usar você para conduzir um povo, que você vai fazer cair maná do céu,
você vai ser usado para abrir o mar, você vai ser usado para mandar as pragas sobre os inimigos de Deus, você vai ser usado para tantas maravilhas, prodígios, sinais. Todo mundo levanta a mão na igreja, todo mundo quer. Mas se eu falar para você, você vai ter que aprender a conviver no lugar da injustiça. Porque é isso que esse bezerro de ouro significa para Moisés. Uma injustiça para com ele. Uma injustiça que ele sofreu. E ele não era mais aquele cara. Ele prova nesse lugar. Eu não sou mais aquele homem que saiu do Egito, que fugiu do Egito. Eu não sou mais aquele homem que eu era antes de conhecer a palavra do Senhor. Antes de ter relacionamento com Deus. Porque ele mostra que ele intercede pelo povo. Ele fala, cara, não faz isso com o teu povo. Permita que eles se reconstruam. Deixa eu fazer expiação do pecado por eles. Deixa eu ajudar eles. Moisés tem compaixão, Moisés tem misericórdia. E aí eu pergunto para você, quem é você nos lugares das injustiças que você sofre? Quem é você, líder, quando algum liderado seu começa a falar mal de você? Quem é você, pastor, quando alguma ovelha sai e começa a fazer injustiça contra você, caluniar você, falar coisas de você? Quem é você, marido, quando a sua esposa começa a te tratar mal, sua esposa faz algo que você não gosta? Quem é você, esposa, quando seu marido faz isso com você? Quem são vocês, filhos, quando seus pais fazem algo de errado com você? Quem é você quando você sofre uma fechada no trânsito? Nós temos que parar para pensar isso. Porque a nossa geração, muitas das vezes, quer ser usada nos prodígios, nas maravilhas, nos sinais. Tem um avivamento vindo do Brasil, mas o avivamento vai vir das pessoas que também possuem o caráter de Deus. Não são somente pessoas que querem fazer prodígios, sinais e maravilhas, mas pessoas que entendem que tem que ter os frutos do Espírito Santo. Porque nós queremos ser usados nos dons dos prodígios e das maravilhas. Porque os dons, prodígios e maravilhas trazem benefícios para mim. Você acha que alguém não vai me idolatrar na hora que eu curar o filho dele? Você acha que alguém não vai me idolatrar vendo eu providenciando comida para os outros? Fazendo como Moisés fez? Prodígios, maravilhas e sinais? Mas, meu irmão, o caráter de Deus é manifesto quando você entende que o caráter de Deus foi que fez Jesus subir na cruz. Não foi o poder de Deus. Porque o poder de Deus ele teve que se esvaziar. Porque o poder de Deus podia fulminar aquelas pessoas que estavam crucificando ele. Mas o caráter de Deus, impresso em Jesus, fez ele olhar para a cruz e falar, ei, essa é a hora de eu manifestar de fato o que é amor. Essa é a hora de eu falar, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Quem somos nós nessa hora? Onde as injustiças, onde a cruz chega. Será que nós manifestamos a ira, nosso senso de justiça, aquilo que nós queremos das pessoas? Esse é o lugar que é o divisor de águas de quem de fato foi transformado por Deus. Porque os dons do Espírito é a prova que Deus usa o homem. Mas os frutos do Espírito são a prova que Deus transformou esse homem. E o caráter e a semelhança de Deus de fato estão impressos nele. Porque é isso que nós somos. Nós somos a imagem de Deus, mas a semelhança. A imagem é sobre aquilo que eu vejo. A semelhança é sobre aquilo que eu carrego. Nós temos a imagem, o caráter de Deus. Deus é parecido com a gente exteriormente, mas o nosso interior, será que está sendo moldado e está sendo tratado também? É isso que nós devemos meditar. Deus me lembra de outra pessoa que foi crucial também em manifestar isso que eu estou falando aqui. A gente vê Estevão. Estevão, capítulo 7 de Atos. Ele faz um discurso que ele vai desde Abraão até Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, tudo para chegar em Jesus. E para dar na goela dos caras. E ele fala, ei, vocês são duros de coração. E Estevão, o povo pega e apedreja ele. E apedrejamento, não sei se você sabe, mas você era enterrado. Não era assim, deita ele lá, enterrar, levava você para fora, enterrava você, ficava com os braços para baixo assim, ó, e apedrejavam você. E Estevão diz que na hora que foram levar ele para o apedrejamento, ele estava com os olhos fixos no céu. Porque ele não era alguém que era gerado pelas pedras que atacavam ele. Ele não era alguém que era gerado pela injustiça que esse mundo transitório e passageiro estava oferecendo para ele naquele momento. Mas ele era gerado pela realidade do céu. Porque os olhos deles não estavam fixos nesse transitório, nesse passageiro. Se você mostra, na hora da injustiça, que você é gerado por ela, é porque os teus olhos estão fixados no lugar errado. Os teus olhos estão longe do alvo. Os teus olhos estão nesse mundo. Você quer que Jesus transforme, que Deus transforme a sua vida, para você ter uma vida melhor aqui e agora. Você quer mudar a sua realidade, não manifestar a realidade do céu na terra. Porque para manifestar a realidade do céu na terra, é necessário que aqueles que carregam a glória de Deus manifestem a glória de Deus, recebendo as injustiças e amando incondicionalmente. A palavra diz que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando alguém vê uma injustiça acontecendo, fala, ei, Jesus, obrigado. Essa é a perfeita oportunidade de eu manifestar o seu amor.
para com o meu próximo. Porque o amor de Deus, ele é manifesto quando o ódio terreno quer ser gerado dentro de mim. Quando a ira e a soberba dentro de mim querem vir à tona. Quem é você nesse lugar? Através da vida de Estevão, eu tenho certeza que impactou Saulo, porque em Atos fala que Saulo estava lá, vendo Estevão ser apedrejado. Quando Saulo, mais para frente em Atos, dá o seu testemunho perante os reis, ele fala sobre Estevão. Fala, eu estava lá na morte de santo do Estevão. A sua morte tem o poder de gerar a vida de Cristo. Essa vida só é gerada quando a semente, que somos nós, morre. O grão de trigo, se ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Quem somos nós? Geração diante dos bezerros de ouro que nos acomete diante das injustiças. Será que nós somos alguém que queremos avivamento para manifestar sinais, prodígios e maravilhas? Ou para de fato pessoas se convertam e saiam do inferno e entrem nesse reino de glória que nós conhecemos? Pense sobre isso, medite sobre isso. Porque o Senhor está em busca daqueles que têm a coragem de aceitar as injustiças e os bezerros de ouro para manifestar a vontade suprema e absoluta dele aqui na terra. Deus abençoe sua vida e seja a palavra de Deus, não só pregada, mas vivida todos os dias.